quando eu estava com dúvida de entrar ou não, né, no BM, no BM+, e aí eu falei, cara, eu estava com muita dúvida. Por quê? Porque quando você está inseguro, surge um monte de dúvidas. E a cabeça da gente, cara, é assim, terrível para algumas coisas quando você não controla as emoções, né? E Sim. eu lembro que eu estava com realmente medo, inseguro de voltar a vender. Olha o sorriso. Tô batendo sim, graças a Deus, e é o que a gente aprendeu. Estamos batendo a meta, as metas, né? Que A legal. meta agora de agosto já foi batida Tá. e vamos continuar aí. Olá pessoal, boa noite, muito boa noite, vendedores e vendedoras que estão aqui conectados, se conectando nesse espaço de aprendizado, de compartilhamento, de técnicas, de sacadas, de insights para levar todos nós, eu, você, as pessoas que você também indica para estarem aqui, para bater qualquer meta de vendas. Cara, muito legal poder estar aqui contigo nesse espaço fazendo essa live. Bacana? Bom, deixa eu já de cara me apresentar. Eu sou Alexandre Lacava, sou um especialista em vendas e tenho como missão ajudar, cara, vendedores e vendedoras a baterem qualquer meta de vendas, cara. Isso me dá um tesão, cara, porque é um baita desafio, Sou autor do livro Sete Passos para Ser um Líder de Vendas e hoje eu tô aqui para entrevistar um cara muito especial, cara, um cara que eu conheci esse ano e que, cara, eu já admiro ele desde que eu conheci, cara. Uma história muito bacana. Eu vou chamar ele aqui porque aí a gente vai bater esse papo juntos e você vai entender um pouco melhor, não só sobre ele, mas sobre como você também pode buscar bater qualquer meta de vendas. Vamos lá, deixa eu trazer ele para cá. Pronto, já chamei aqui o David, já ele vai aparecer conosco para que a gente possa bater esse papo hoje, num horário diferente. Boa noite, David. E aí, Lacava, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora em sua companhia virtual, mas nesses tempos de tecnologia digital, maravilhoso essa possibilidade de a gente se encontrar. É verdade. Muito bom estar aqui, obrigado, né, pelo convite. É muito bacana estar aqui com você. Que legal, cara. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Eu, antes de qualquer outra coisa, quero te agradecer por você ter topado esse convite e dedicar o teu precioso tempo para poder estar conversando comigo e estar trazendo um pouco da tua história, da tua expertise que tem feito você alcançar os teus resultados e compartilhar, né, com essa galera que está aqui. Eu tenho certeza que é ansiosa para falar, pô, meu, qual será o macete, né? Qual será a pegadinha? O que será que acontece? Então, cara, muito legal. Super obrigado mais uma vez por ter topado. Valeu, estamos aí, estamos à disposição. Como que aí você conduz aí, a gente vai respondendo para ajudar o pessoal naquilo que, né, que a gente puder, dentro da nossa história, né, da nossa realidade, poder contribuir com a turma aí. Bacana, legal, cara. Muito bom. Então, vamos lá. Vou começar te fazendo uma pergunta, que é uma pergunta, enfim, às vezes até um pouco indiscreta, mas sinta-se completamente à vontade, né? Lógico, sempre você é o convidado de responder, não. Mas é uma pergunta interessante, por quê? Porque, como eu estava comentando minutos atrás, esse é um espaço, essa é uma comunidade que vem crescendo com o propósito claro de ajudar, contribuir para que vendedores e vendedoras possam bater suas metas de vendas, cara. Um desafio que a gente sabe que não é fácil para a maioria dos vendedores, né? E você, como meu entrevistado, como alguém que eu estou trazendo aqui, eu preciso perguntar só para poder validar
a qualificação e esse espaço que está sendo criado e cada vez mais, que está crescendo cada vez mais aqui. Me conta aí, você está batendo suas metas de vendas, cara? Pô, cara, olha o sorriso. Tô batendo sim, graças a Deus, e é o que a gente aprendeu. Estamos batendo as metas, né? Que A legal. meta agora de agosto já foi batida Tá. e vamos continuar aí. Tem uma meta alta aí para o ano de 2022. Opa, adoro desafios. Você já me conhece um pouquinho, sabe que eu sou um cara apaixonado por desafios e me encanto e aprecio muito, admiro muito também quem gosta de desafios, cara. Quem vive essa emoção aí de tá trazendo bons desafios. David, vamos lá, cara. Vamos começar um pouco. Vamos começar do início, né? Vamos trazer um pouquinho de história, enfim, para que as pessoas possam entender o contexto e ter mais clareza, né? De como é que você chegou até onde você chegou agora? Por que você está conseguindo os resultados que você está conseguindo agora? Então, cara, como é que era a tua vida direcionado a esse lado de vendas, ao comercial, antes de me conhecer? Como é que isso acontecia na tua vida? Beleza. Olha, talvez você vai se lembrar até de uma entrevista que eu digo assim, quando eu estava com dúvida de entrar ou não, né, no BM, no BM+, e aí eu falei, cara, eu estava com muita dúvida. Por quê? Porque quando você está inseguro, surge um monte de dúvidas. E a cabeça da gente, cara, é assim, terrível para algumas coisas quando você não controla as emoções, né? Sim. E eu lembro que eu estava com realmente medo, inseguro de voltar a vender. Eu sou vendedor desde moleque, né? Eu estou com 48 anos hoje, mas eu vendo desde os meus 13, 14 anos, eu vendo. Comecei vendendo autopeças. E depois entrei de cabeça nessa área de sistemas. Uma época passei a ser dono da empresa de sistemas. E sempre vendi, sempre fui o vendedor da empresa, né? O meu principal trabalho era ser o vendedor da empresa. Até que chegou um momento em que, nesses altos e baixos aí da financeiro do país, uma série de situações, eu percebi que financeiramente o que eu estava fazendo para vender, as vendas, né, o produto em si, o problema estava no produto. Eu estava vendendo um produto e o resultado da venda daquele produto me gerava um custo muito alto. Então, em um determinado momento da vida da empresa, eu falei assim, não vou vender mais. Eu vou manter os clientes que eu tenho, não vou vender mais. E aí chega, né? Enquanto eu não fizer um produto totalmente novo, um produto que não apresente um custo alto na hora de implantar, eu não vou vender mais. Nessa situação, sem querer, eu criei um bloqueio. Eu criei um bloqueio muito grande. Eu lembro até que quando eu conversei com você, você falou assim, tá, qual que é o problema? Então eu falei, eu não vendo há muito tempo. E aí você falou, pô, David, isso não é verdade. Você vende todo dia para a família, para a esposa, para o filho. E aí eu parei para pensar nisso que você tinha dito naquela entrevista. E aí começaram a cair fichas. E quando eu fiz o curso, aí a coisa mudou. Porque o meu maior problema era o medo, era a insegurança. E eu, por estar fora da área de vendas já há um bom tempo, eu comecei a colocar, como posso falar para você, barreiras, né? Meu alvo, como que eu vou chegar lá, o que que eu falo, o que que eu deixo de falar, por que que dá certo, por que que não dá certo. E aí eu comecei a colocar barreiras, mas na verdade por trás de todas essas barreiras, nada mais do que a insegurança e o medo. Então, assim, sou muito grato porque naquele período das aulas ali, já desde a entrevista até a última aula, meu maior ganho, além da questão técnica, foi a segurança para poder vender. Que legal, cara. Pô, obrigado pela sinceridade, né, cara? Você trazer de uma maneira tão clara e direta
essa autopercepção que você teve, essa consciência que você teve. Lógico que, como você diz, eu acabei contribuindo, mas esse é o meu trabalho, né, cara? Eu vivo para isso, como eu disse no início, para contribuir para que qualquer vendedor ou vendedora possa bater suas metas. Agora, só para deixar claro, tem um ponto aqui que eu acho que é legal e que talvez quem está assistindo aqui não tenha entendido muito bem. Quando o David fala sobre o BM+, é o meu curso online, que vem depois do VBM. Então, o VBM é o Vamos Bater Meta, né? Curso 100% online, 100% gratuito. O David já tinha participado, tá certo, David? Você já tinha assistido, Sim. você tinha participado. E aí você estava nessa de... Aí logo em seguida eu lancei o BM+, que é o Bater Meta com Alta Rentabilidade, que é um curso online, mas enfim, aí já exige um investimento, tem um valor, enfim. Por quê? Porque a profundidade é maior, o comprometimento é maior, enfim, tem lá as suas características diferentes. E foi justamente nessa transição, né, depois de ter feito o VBM, de alguma maneira já tinha mexido contigo, mas essas dúvidas de, será que vale a pena fazer esse investimento? Será que vale a pena? Tá? Então, só para quem está nos assistindo aí poder entender muito bem esse contexto aí. Legal que você trouxe sobre essa coisa que te marcou, né? E eu lembro da entrevista, eu não lembrava com essa riqueza de detalhes, mas eu lembro da entrevista, né? Quando a equipe me ligou, falou: ó, tem um cara que ele quer fazer, mas ele, enfim, ele está em dúvida, ele não sabe se faz ou não. Você conversa com ele, cara? Lógico, cara, vamos conversar com ele, vamos ajudar ele a tomar a decisão, seja ela qual for, né? E agora essa história é muito interessante que você trouxe, né? E é verdade, você falando sobre ela, eu estava lembrando, né? Pô, acaba, naquele papo que a gente teve, pô, acaba, o problema é que eu não vendo há muito tempo, cara. Eu vendi muito na minha vida, mas faz um bom tempo que eu não estou vendendo. E agora eu entendo que eu preciso voltar a vender. Algumas coisas aconteceram, o mundo mudou, a dinâmica da vida é outra, e eu preciso voltar a vender. Mas, putz, cara, eu não estou seguro de que eu vou conseguir. Tenho mais dúvidas que certezas, né, em relação a isso. Foi muito tempo. Foi um papo muito legal, né, cara? E você trouxe aí com essa riqueza de detalhes. Aliás, fala. Pode falar. Não, eu ia dizer que, assim, tipo, cara, na primeira, não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda aula, foi, assim, para mim, um divisor de águas, né? Porque o meu maior problema estava na prospecção, Uhum. né? Eu sabia que eu não tinha dificuldade de apresentar o produto, né? Eu não tinha essa dificuldade. Assim, eu imaginava assim, ó, eu não tenho dificuldade para apresentar o produto. E depois que você passa pelas outras aulas, você fala, caraca, meu, tem muita coisa boa. Mas a primeira aula, acho que foi a primeira ou segunda aula, não lembro agora ao certo, mas falava do alvo. Sim. E aquilo ali A segunda foi aula. grande. É a segunda, né? Foi a segunda Falava do aula. alvo. Cara, putz, aquilo ali ajudou demais, né? Porque aí meio que direcionou, pô, em vez de eu ficar atirando para todo lado, não, eu vou aqui, né? Então, foi bem legal isso. Hoje, nas turmas atuais, já não é a segunda aula. O treinamento vem se aprimorando, a gente vem trazendo uma série de novidades. Então, agora já, nas turmas novas, já é a terceira aula, essa do Alvo Novo, mas Legal. naquela turma que você fez era a segunda aula. E eu lembro que teve uma coisa bacana você falar sobre isso, né? Até você contar. Só um comentário aqui. Eu gosto de me concentrar, mas saiu um comentário agora da Iranise, que assim, cara, não estou conseguindo bater a minha meta. Iranise, a gente entende, a gente já passou por isso. Eu, o David, a gente já passou por isso. Então, vou deixar um recado rápido aqui para você, para que a gente possa voltar aqui nessa entrevista. A hora que terminar a live, tem um link lá na minha bio, onde você pode se inscrever e participar do Vamos Bater Meta, cara. É o primeiro passo, é o primeiro degrau para você mudar essa história na tua vida. Bacana. Eu lembro, voltando aqui nosso papo, David, eu lembro lá, quando você comentou, e até você comentou aqui agora de novo, você falou sobre o teu mercado, que é o mercado de software, né? O mercado de tecnologia, sistemas, enfim. Naquela época que a gente estava conversando, né? Me ajuda a lembrar,
Por acaso você pensou em algum momento que o meu treinamento, aquele treinamento que você estava em dúvida, pô, faço ou não faço, por acaso ele não iria funcionar, ele não funcionaria porque o teu mercado é um mercado muito específico, muito diferente, né? Por exemplo, esse mercado técnico de tecnologia, de software voltado para a tecnologia? Como é que foi isso? Você Eu tive lembra de alguma algumas coisa assim? dúvidas. Tá. Eu tive algumas dúvidas, sim, porque, por exemplo, quando você fala assim, eu vou vender, sei lá, pegar aqui eu vou vender chave de fenda, vai. Então você tem Tá. um produto palpável, né? Aham. Você consegue chegar para o teu cliente e falar assim, olha, essa minha chave de fenda aqui é melhor por isso, por isso, por isso, por isso. Você tem condições de apresentar para o cliente motivos para Uhum. que ele possa vir comprar com você o produto. Já o software não. O software ele é muito é um software, então é um negócio meio que abstrato, né? Não é um produto que você pega uma caixinha ou você pega algo palpável, vou te vender 1.000 conectores, vou te vender. Não. Você está vendendo um software que promete resolver os problemas na empresa e, e aí você tem assim, existem alguns passos muito importantes que teve uma aula sua que me ajudou a fazer as perguntas certas para que eu pudesse entender se o software resolveria ou não o problema do cliente. Porque você pega um software, por exemplo, que emite nota fiscal, financeiro, pô, você tem um monte aí, milhares aí oferecendo software, né? E a maioria das empresas, quando a gente vai conversar, o grande problema, o grande medo é só, cara, eu já tentei 3, já tentei 4, já tentei 5. Será que o seu software resolve o meu problema de verdade? Será que vai me ajudar mesmo? E muitas vezes, por falta de fazer as perguntas certas, você pode acabar falando, não, vou te fazer aqui uma promessa aqui, vai resolver esse problema. Só que de repente o cara está numa área tão diferente, um negócio tão esquisito que ele tem medo. E parece que aquela promessa é a tal promessa de vendedor, né? E aí o cara fala, cara, outros já me falaram isso e não conseguiram entregar. Por que que você vai entregar, né? Por que que o seu vai resolver? Então, esse tipo de situação me fazia era um dos medos que eu tinha, e aí, cara, a aula ajudou muito, porque fazer as perguntas certas. Eu lembro que logo depois daquela semana das aulas, naquela semana das aulas, acabou aquela semana, na seguinte, eu fui para uma empresa e numa sala de reunião, pela primeira vez, sentaram, estavam assim, várias pessoas em volta da mesa, acho que estavam com o diretor, estavam em 6 pessoas, comigo 7. E pela primeira vez eu não comecei a apresentação ligando o projetor, o software e entrando nas telas para mostrar a tela, Que legal, cara. entendeu? Eu comecei a apresentação fazendo perguntas. E o melhor, não era fazendo qualquer pergunta, era fazendo perguntas certas. Eu usei ali o método e aí eu consegui entender, fui, né, meio devagar ali, entendendo a questão ali situacional, depois problemáticas, gerando ali as implicações, até chegar no ponto de demonstrar para eles que sim, a solução iria resolver o problema. Então, o tipo de produto que eu vendo, ele é quando eu faço uma venda, eu estou fazendo uma venda, às vezes, que está gerando uma recorrência de 10 anos. Então, eu faço uma venda, mas essa venda gera um contrato que vai perdurar por 5, 10 anos. Né? Nesse sentido, David, me corrija se eu estiver enganado, e talvez isso também tenha impactado nessa dúvida se ia funcionar para você ou não. Chega a ser, inclusive, um serviço, né? A gente pode até, talvez, reclassificar de produto para serviço, né? Porque você falou, pô, não é algo palpável, né? Você não tem ali, não é material, né? E, inclusive, dentro dessa possibilidade ou dessa linha de condução para se tornar um contrato de longo prazo, cara, é um serviço. E, nesse sentido, realmente,
quanto mais intangível a venda que você está fazendo, mais desafiador é, né? Produto, Sim. algo mais palpável, aí você vai para o serviço, cara, algo que te exige mais, inclusive a venda de ideias, que eu digo que é onde realmente exige muita técnica, muita habilidade para lidar com isso, cara, que bacana. E uma outra coisa, aproveitando aí que eu peguei a palavra, cara, obrigado por me permitir fazer essa troca contigo. Pô, interessante quando você falou, né, que no teu mercado, os teus clientes muitas vezes são abordados, né, são assediados, cara, por dezenas, talvez centenas de outras empresas de software que ficam ali bombardeando e te causam, vamos dizer assim, cara, um problemão. Aliás, cara, algum momento nessa carreira, nesse teu desenvolvimento comercial de vendas, você já sentiu receio, você já achou que não fosse conseguir bater as metas porque a concorrência cada vez estava te massacrando mais? Então, tem a questão da concorrência, né? A Tá. questão da concorrência, porque se você pega grandes empresas de software há 10 anos atrás, Uhum. elas tinham um valor de venda do software e um valor de contrato X. E se você parar para analisar hoje, os grandes players aí do mercado, Uhum. eles vêm cada vez mais descendo. Eles vêm descendo, tá? Se você imaginar aí numa pirâmide, aí numa árvore, vamos dizer, eles tinham um preço A e agora esse preço vem caindo, vem caindo, vem caindo, tentando o quê? Pegar os mercados mais, né? Mais baixos, né? Então, saíram da empresas A, B, C, já estão ali D, E, com esse objetivo. Então, sim, hoje é mais difícil você vender apenas por questão de preço. Perfeito. Realmente você tem que entender a necessidade, demonstrar que o teu produto tem condição de concorrer de igual para igual e que o serviço que a sua equipe vai prestar é um serviço de uma qualidade muitas vezes superior para que você possa concorrer com um nome de marca que está no mercado já. Perfeito. Então, isso sim gera receio, gera medo, mas normalmente a contrapartida está em você demonstrar também assim, poxa, lá você é mais um. Sim. E aqui não. Aqui você vai ser atendido como o cliente. Sim. Né? Então, essa é a diferença. É quando você começa a gerar valor, né? É quando você começa a mostrar que a parte, o preço, que lógico que é importante, tem outros aspectos dentro desse negócio, principalmente quando a gente fala a longo prazo, né? Que você é capaz de gerar um valor que cria um diferencial competitivo para você e que abraça uma necessidade, que abraça uma carência do cliente, que a hora que ele enxerga, e lógico, o vendedor tem a maior responsabilidade de ajudar o cliente a enxergar isso, o cliente fala, pô, meu, faz muito sentido, cara. Isso faz muito... Aliás, você tocou num ponto fundamental, né? Você tocou num ponto crucial. É mais ou menos o que passa na cabeça do cliente. Nem sempre ele verbaliza, mas aqui dentro, né, cara, ele tá processando tudo isso. Ele tá refletindo sobre tudo isso, cara. Legal, meu, bacana. Aliás, falando em preço baixo, né? Deixa eu pegar esse gancho de preço baixo aí. Porque, assim como eu te ouço falar e ouço as pessoas falar sobre os desafios do mercado, cara, eu também vivo, né? Eu também, como qualquer outro fornecedor, também vivo esses desafios. Quando você ouviu falar do preço do BN+, né, lá do meu curso, enfim, que você estava naquela, bom, agora eu preciso investir, não só tempo e energia, mas eu também vou ter que investir dinheiro. Cara, o que você achou do valor naquele momento? Você achou que era muito caro? E como é que foi a tua percepção de valor ao longo das aulas? Você acha que valeu a pena? Não, eu já te confesso aqui, eu em nenhum momento achei que estava caro. Não achei. Tá. O meu problema não foi a questão do valor. Tá. O meu problema foi a questão de eu investir tempo, né? Como nisso, né? Pô, vou investir tempo
em uma aula com um professor que eu não sabia se ele tinha solução para o problema que eu estava enfrentando. Uhum. Eu não conseguia verbalizar que o meu problema era receio, era medo, era insegurança. Eu, não, eu nunca assumi, nunca aceitei isso, talvez até por Tá. orgulho, Ou entende? talvez você até não tivesse tanta clareza assim, né? É muito Não comum, cara. tinha. A gente não tem, não é sacanagem, mas é aquela coisa, pô, não era claro. Realmente, às vezes é uma coisa Então, que. não era, sabe? E ali, quando eu fiz, pô, lá no VBM, depois na entrevista, aí eu falei, caramba, aí tive acesso ao livro que você escreveu. Eu falei assim, pô, não tô falando com um aventureiro. E aí você me deu a oportunidade de fazer aquela entrevista. E quando você fez a entrevista, eu falei assim, tô dentro. Por quê? Eu não sei como que está agora, mas na época você me ofertou, além da aula, uma consultoria, vamos dizer assim, né? Um bate-papo para falar, Sim. David, ó, vai por esse caminho. Cara, aquilo ali para mim, eu falei assim, se fosse só essa 1 hora de consultoria, já seria, sei lá, 3, 4, 5 vezes o valor. Então, Que legal. não era o valor. A questão não era o valor, para mim foi o tempo. Boa, boa, boa. Só para esclarecer, você perguntou, não sei como é que está hoje. Cara, é muito legal, porque cada vez o número de alunos vem crescendo mais, né, cara? Muito bacana, as pessoas estão entendendo, estão enxergando quanto isso tem modificado positivamente. Cara, assim, tá um problema gostoso de lidar, porque, né, como é que a gente faz para poder continuar atendendo, né, dando esse bônus, mas ao mesmo tempo lidando com a agenda. Então, por enquanto, a gente vem aí conseguindo atender dessa maneira, que faz muita diferença, né? Sem dúvida. Embora a gente também, dentro dos cursos, tenha trazido sessões de tirar dúvidas, cara, que tem sido sensacionais. Você participou, né, Participei, do não foi teu ótimo. curso. E eu adoro particularmente as sessões de tirar dúvidas, porque não só eu trago o meu entendimento e a minha experiência para poder lidar com situações que muitas vezes os alunos estão ali, cara, rodando em círculos, mas o ponto de vista dos outros alunos, cara, é muito rico, cara. Às vezes uma palavra, às vezes um insight, então uma pergunta, uma dúvida do aluno, do outro aluno, o cara que não tinha nem aquela dúvida falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso, cara, mas é muito legal, não só a dúvida, como poder enxergar qual é uma possibilidade para poder lidar com ela quando ela aparece, ou talvez ela já tenha aparecido e eu não percebi que aquilo estava me afetando, não percebi que aquilo eventualmente estava funcionando como um obstáculo para mim. Muito legal. A troca de experiência também, né? Sim. A troca de experiência, muito legal, porque você está ali ouvindo o outro aluno tirando uma dúvida e você acaba, pô, ou às vezes você coloca a sua dúvida e até mesmo outro aluno que passou por aquela situação pode falar para você ali o que ele fez e que deu certo. Então, assim, junta a expertise do professor, no caso você, o acaba, e do outro lado, as experiências vividas, né? Então, isso é muito legal. O americano tem uma expressão para isso que ele diz assim, é priceless, né? Ou seja, não tem preço, cara. É o tipo da coisa que você fala, putz, meu, porque não é algo combinado, né? Não é algo e essas percepções que vão aparecendo, elas vão se conectando e cria um cenário muito rico para que a gente possa lidar com esse desafio que é grande, cara, é gigante de lidar com os clientes, fechar as vendas e bater as metas todos os meses, né, cara? Mas tem um processo aí, né? Eu não gosto de chamar de mágica, porque de mágica não tem nada. No fundo é técnica, metodologia, dedicação de tempo, energia, se aprofundar, repetir de novo, aprender com os erros, que faz esse grande quadro acabar se formando, né? Por isso que às vezes eu brinco, né? É mágica, mas de mágica não tem nada, porque quando a gente pega e disseca tudo que está envolvido ali, a gente percebe que, cara, para tudo tem uma explicação, para tudo tem um porquê. Muitas vezes a gente só não consegue enxergar naquele momento.
Verdade. Tem uma outra, estou com uma outra coisa aqui que eu lembro, não sei se estou enganado, David, mas talvez surgiu na nossa entrevista, aquele momento entre o vamos bater meta e me inscreva ou não no BM+. Tinha uma coisa de você comentou comigo que você já tinha feito alguns cursos, tinha alguma coisa assim, não? Eu tô enganado, sabe? Não, comentei sim. Inclusive eu com uma pergunta, pô, Lacava, mas eu já fiz vários outros, por que eu deveria fazer o teu, né, cara? Então, essa dúvida surgiu, isso foi uma coisa que também te deixou balançando na época? Teve sim. Eu já tinha feito, eu tenho vários cursos, né, que eu já realizei. O último, não vou falar aqui o nome, né, é um player grande aí do mercado, Legal. né, alguma coisa a mais aí. Legal. E aí, a questão é que a forma como ele vende o curso, por exemplo, pegar esse exemplo, né? Uhum. Cara, você recebe a apostila, você recebe a videoaula e recebe a apostila, e assim, se vira, né? Tá. E assim, o método que você desenvolveu, ele faz muita diferença. Sim. Ele faz muita diferença, porque eu não estou falando com vídeo. Sim. Não é só uma questão de ouvir, de assistir uma aula. Ok, eu sei que se eu perder a aula, eu posso ir lá assistir ela depois. Sim. Né? Ou, como no meu caso, eu não perdi a aula, mas depois que passou aquele período que eu estava ao vivo ali com você, ouvindo, tirando minhas dúvidas, eu voltei e fiz uma maratona. Eu fui assistir de novo, anotar, pegar detalhes e tal. E já vamos dizer assim, o teu concorrente não. O teu concorrente, ele dá as aulas em vídeo, ele te dá a apostila, uma apostila bem formatada e tal, mas o resultado final é diferente. Sim. Porque, por melhor que ele tenha formatado a sequência ali de informações, de perguntas, exercícios, existem situações que é muito do dia a dia que a apostila não contempla. E você precisa ter esse contato assim para dar certo. Então, isso para mim foi diferente. Foi um ponto muito positivo que me ajudou a ingressar. Eu, durante a minha trajetória, o meu desenvolvimento como vendedor, David, eu saquei isso, né? Eu saquei o quanto, sim, cara, a gente tem que dedicar, talvez até a maior parte do tempo, em estudar, em ler, em assistir, cara, porque a metodologia está ali. A gente precisa passar por esse passo. Porque senão a gente acaba ficando preguiçoso, sabe? A gente quer que todo mundo traga para a gente os conteúdos mastigados. Legal, cara. Então, eu acho que essa dedicação em ler, em assistir, é fundamental. Agora, tem alguns momentos que você precisa de alguém que olha para aquilo que você está passando e fala, cara, me dá uma luz, pelo amor de Deus. Porque eu não sei, eu já apliquei o método e pô, cara, não funciona. Parece que eu estou correndo atrás do rabo, parece que eu estou correndo em círculos, cara. Pô, e aí vem um especialista, um cara com visão, com experiência, com um olhar clínico que, sabe, de longe olha e fala, putz, cara, ó, tem este ponto aqui, tem esse detalhe, parece um detalhe, mas é aquilo que faz toda a diferença. E vem e, pum, te dá um toque. Aí você fala, caraca, era isso mesmo. Exatamente isso. A gente precisa disso, o ser humano precisa disso. Vendedor precisa disso. Por isso que na formatação dos cursos, isso continua e sempre vai ter, não importa qual é a modelagem ou qual é a reorganização que a gente faça do conteúdo, essa interação ao vivo comigo. Até porque eu amo fazer isso, né, cara? Eu amo ir no detalhe. Você avança, mas tem uma hora que esse apoio ele é fundamental. Ele é um toque ali que, cara, muda a história, muda o curso. Muito bacana de escutar falando sobre isso. No meu caso, né, esse toque que fez toda a diferença, falando agora da aula prática, né? Qual foi? Sim. Eu lembro que quando eu apresentei para você todas as possibilidades, aquela quantidade imensa de módulos, de tela e tudo mais,
E aí eu falei para você que eu tinha tudo aquilo de solução e que o cliente via tudo aquilo de solução, falava, pô, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas depois o cara não fechava. E eu não entendia por quê. E aí você me fez a pergunta, não dá para você vender para ele um pequeno pedaço para ele poder se tornar seu cliente, e aí com isso ele vê que realmente tua empresa é diferente, teu serviço é diferente, o produto é bom. E aí eu parei para pensar naquilo e foi depois daquela aula que a gente criou um preço bronze, black e diamond. Ou seja, o bronze um pacote menorzinho, o black já algo mais, né, completo, o diamond algo mais personalizado. Entendeu? Bacana. Então a gente criou ali 3 camadas de valores, que era exatamente. Então, as últimas vendas que eu realizei, eu conseguia mostrar para os clientes, ó, você tem toda essa solução, mas se você quiser, para você que está começando, quiser começar com isso aqui, já atende hoje pontualmente o que você precisa, mas na hora que a sua empresa quiser mudar de patamar, dar o próximo passo, você não vai precisar procurar outro sistema, nós já estamos prontos. É só você ir para esse pacote aqui. E aí o pessoal fica feliz com a possibilidade de começar para conhecer pagando menos e ter menos, vamos dizer assim, ferramentas. Sim. E depois saber que vai poder migrar para um outro nível. Né? Muito legal. Aliás, te ouvindo falar, cara, e conversando com os outros alunos, né, é muito interessante como cada aluno se desenvolve, né, cara, se descobre ou acha a chave para destravar as vendas e bater as metas em pontos diferentes, né? É muito claro para mim como, por exemplo, 2 temas que você, assim, cara, pegou de uma maneira muito legal. É o definir o alvo certo, né? Uma ferramenta que, você transformou, você fez do limão uma limonada, literalmente. E a questão das perguntas, que também eu lembro quando a gente passou, porque você já citou aqui nessa entrevista que a gente estava conversando, quando você passou pela aula de perguntas, você falou assim, caraca, cara, meu, cara, isso faz toda a diferença, né, cara? Pô, foi muito interessante. Aliás, deixa eu pegar um gancho aqui. Tem alguma coisa que aconteceu, David, que você jamais imaginou que seria possível, cara, de acontecer, mas acabou acontecendo depois de você levar a técnica, alguma técnica ou método para o teu dia a dia? Olha, vou pegar um exemplo para você. Ótimo, vamos lá, adoro exemplos. Cara, nunca na minha vida, assim, eu nunca parei para pensar em um nicho de mercado de vendas, onde as pessoas vendem pelo WhatsApp, tá. Ok? E, de repente, fazendo as perguntas certas, que a técnica, o que me ajudou a vender desse cliente foi exatamente fazer as perguntas certas. Okay. Entender a situação e o problema que estava acontecendo ali e as implicações. Né? E aí eu comecei a entender que o fluxo dessa empresa era totalmente diferente de qualquer outra. E aí eu falei, poxa, mas para lá, eu tenho isso aqui, que se eu te demonstrar, se eu fizer dessa forma, resolve seu problema. Eu lembro que no dia que eu estava repassando tudo que estaria sendo entregue, né, tudo que eu estava entregando, e o que eu estava cobrando por aquilo, foi, escuta, tá você e tua sócia agora, nós estamos aqui vendo, ver se não estamos esquecendo nada. Eu tenho esse problema, está sendo resolvido assim. Então, se eu não tivesse feito as perguntas certas, eu jamais saberia os problemas, porque no final, eu falei assim, olha, eu estou muito tranquilo em dizer para você que eu estou te oferecendo a melhor ferramenta, pelo melhor preço, e garanto para você, o que você precisa não tem no mercado. E realmente, o que essa empresa precisava não existia no mercado.
Mas por ter entendido a necessidade, os problemas que ela passava, eu entendi como olhar para o produto que eu vendo e configurar ele de tal forma que iria atender aquela solução. E ali eu descobri, vamos dizer assim, até mais um nicho novo de venda, que eu não sabia nem que. Eu sabia que existia, mas eu não imaginava que era tão interessante. Ok? Legal, né, Eu cara? sabia que existia, mas não sabia que era tão interessante. Porque foge completamente do comum. O pessoal nessa área, eles vendem muito assim, eles publicam seus produtos, e ela Uhum. trabalha com importados, ela publica os produtos ali no WhatsApp, tem uma área para isso, as pessoas entram e pedem, ela tem grupos, vários grupos do WhatsApp que ela conseguiu criar, montar, as pessoas pedem, vamos dizer, o pedido é feito, a pessoa paga 50% e o outro 50% só quando entrega. Como Tá. controlar um negócio que você pagou antecipadamente, que pode chegar daqui uma semana, mas pode levar 30 dias? E existe uma série de complicações. E foi entendendo a necessidade que a gente conseguiu ver que o produto ia atendê-la bem. Então, essa questão de ser, o nosso diferencial naquele momento não estava no valor, mas o nosso valor era um valor muito bom. Não estava, vamos dizer assim, em promessas de atendimento. O nosso diferencial estava em dizer para ela: nenhuma outra empresa tem o que nós vamos te oferecer agora. E ela concordou, porque ela já tinha procurado e não tinha encontrado. Então, Entendi, deu entendi. certo. Entendeu? E é interessante como você usou a técnica de perguntas para desmistificar a complexidade que, na verdade, existe, né? Como você falou, rapidamente você contando, cara, já começa a dar um nó na cabeça, né? Essa questão, todas essas variáveis que ela tem em relação ao atendimento do WhatsApp e que torna esse atendimento complexo, mas não necessariamente difícil e muito menos impossível. Mas você precisou usar da técnica de boas perguntas para poder desmistificar tudo isso, né? Conseguir mapear e com isso ter uma clareza muito grande do que oferecer, como oferecer e qual o resultado que isso ia gerar para ela. Legal. É bacana porque talvez quando as pessoas te escutam falar sobre isso, né? Pô, fazer as perguntas certas, tá? Ah, né, cara, eu quero só fazer perguntas. Talvez não seja bem assim. Né? Eu lembro o quanto a gente discutiu no Tirar Dúvidas sobre isso, né? Inclusive foi um tema que você trouxe no Tirar Dúvidas. Você falou, não, peraí, calma. Eu saí da aula falando assim, ó, vou arrebentar, agora deixa comigo. E aí você voltou para o Tirar Dúvidas e falou, porra, cara, me ajuda, como é que é essa coisa, né? Foi muito interessante. Eu falo para você o seguinte: se eu tivesse utilizado a técnica de vou apresentar a empresa, vou te apresentar o produto e vou fazer a oferta, que era o que eu usava antes, eu Tá? não teria fechado, Sim. certo? Por quê? Porque eu ia entrar em um ciclo, essa aqui é uma empresa que compra e vende, eu ia entrar num ciclo comum de uma empresa que compra e vende produtos e não ia conseguir, porque o fluxo dela não era um fluxo comum. Uhum. Então, fazendo as perguntas certas, né, a gente conseguiu se identificar ali. E não só identificar, mas criar nela o desejo, falar assim, pô, tá aí, esse cara, esse produto é diferente, esse pessoal é diferente. Porque as perguntas certas vão despertando isso no teu cliente, né? No possível cliente. Isso ajudou pra cá. Bacana, cara, bacana. E é muito legal você compartilhar isso, porque quem está dedicando tempo, energia para estar aqui assistindo e pegar alguma dica, cara, pô, o que eu posso fazer? Como é que eu mudo meu resultado, né, cara? Como é que eu entro na trilha de bater qualquer meta de vendas, né? Eu bater minhas metas todos os meses, cara. Tá aí, meu. Isso tá um caminho, uma dica clara de como você pode fazer isso. Lógico que exige conhecimento técnico, aprofundamento na técnica, e tanto quanto isso exige você experimentar, né? Aplica, vê o resultado, errou, corrige, aplica de novo, avalia o resultado, deu certo, mas não está tão bom, volta, revisa,
ajusta, lapida, aplica de novo e assim por diante, né, cara? É um processo muito interessante. David, cara, não parece, mas já avançamos aí bastante no nosso papo. E eu quero te liberar. Super legal você trazer esses insights, essas dicas, essa motivação, né, para quem trabalha com vendas e precisa, cara, vender, precisa bater suas metas e muitas vezes está aí patinando, cara, como um dia aconteceu contigo, aliás, como um dia aconteceu comigo. Eu conto essa história, aliás, lá no meu treinamento VBM, cara, por que eu acabei caindo em vendas? Porque, assim como todo mundo, cara, que começa a vender, que vende, em algum momento já passou muita dificuldade, sabe, para conseguir as vendas. Em algum momento já fracassou em vendas e eu não sou diferente disso. Aliás, é muito interessante porque foi desse fracasso que veio os meus insights, foi desse fracasso que veio a grande sacada do quanto eu poderia, eu já era um vendedor, só não sabia disso. Mas eu precisei mudar algumas coisas, eu precisei fazer algumas coisas diferentes na minha vida. David, se você pudesse deixar um único recado, cara, para quem vai participar do VBM. O VBM essa semana está no ar, vamos bater meta, né? Ontem, segunda-feira, já liberei a primeira aula. Amanhã vai ser liberada a segunda aula. Sexta-feira eu libero a terceira aula do VBM. Vamos bater meta, online, gratuito. O link está lá na bio. Se você pudesse deixar um único recado, rápido, para quem vai participar desse VBM. Porque não está conseguindo bater meta. Porque assim como nós, em algum momento na vida, já passou por essa situação de não conseguir bater meta. Qual seria, cara? O que você deixaria como recado aí para essas pessoas? Se eu fosse resumir em uma frase, seria assim: acredite no Lacava porque ele tem resultado. Sim, Você me é deixa com verdade. vergonha. Cara, Não, cara, sincero. é o seguinte, ó. Eu aprendi na minha vida, cara, que não adianta você mandar flores depois que a pessoa morre. Você tem que falar a real enquanto está Boa, vivo. E eu sou muito grato. boa. Eu não estaria falando isso aqui se eu não tivesse confiante que eu posso aumentar a minha meta 50% ao mês. Puta, que sensacional, cara. Que Entendeu? sensacional. Então, o que eu quero falar para o pessoal é isso. Eu estou tão tranquilo e confiante com o que eu aprendi, porque já deu resultado, estou batendo meta, que o desafio é aumentar a meta 50% ao mês até o final do ano. Entende? Todo mês. Então, Certo. setembro, a meta é vender 50% mais que em agosto. Outubro, 50% mais do resultado de setembro, que já vai ser 50% maior que agosto. Essa meta está alta. Agora, tem muita gente na internet, Lacava, que fala que vende, que fala que isso, que aquilo outro. Eu falo para o pessoal aqui que está nos assistindo o seguinte: busque os resultados. Sim, Busque os resultados. com certeza. Os teus eu busquei e eu vi. Eu busquei e vi. Tinha resultado. Tirei dúvida, você respondeu, me senti tranquilo, entrei de cabeça, com humildade para reaprender, porque muita gente entra para assistir aula, mas acha que já sabe, eu já sei. Pô, eu também achei que sabia, né? Mas depois que você passa pela entrevista e vai para a primeira aula, você percebe. O caso das perguntas certas é um clássico, cara. Estava acostumado a ficar no primeiro nível de perguntas. E que você explica na tua aula. O primeiro nível de perguntas é a que vem de menos. Não é? Então, aprofundando, eu aprendi a vender mais. Pô, cara, que demais, meu. Você sabe que eu fico extremamente honrado já de te conhecer esse ano, que foi sensacional, né, cara? Você é um cara muito inteligente, você é um cara que trouxe insights, sacadas muito legais, cara, diferenciados para a turma que você participou. Os caras são privilegiados de ter tido você como companheiro lá de turma, cara. Foi muito Obrigado. legal. E fico feliz, cara. Fico realmente lisonjeado, honrado de poder ter
ter essa recomendação tua, porque... E recebo, cara. Recebo com muito carinho, recebo com muita gratidão, te agradeço, porque no fundo, enfim, é o que eu disse no começo, cara. Essa é a minha missão, essa é a minha dedicação, né? Às vezes a gente tem dúvidas, às vezes a gente acaba experimentando um resultado que é um pouco diferente do que a gente queria. Agora, puta, assim como você, né? Essa coisa de, cara, persiste, continua lá, né? Não desiste. Se por algum motivo tem algo te dizendo que esse é o caminho, né? Que isso está muito alinhado com aquilo que você acredita, com aquilo que você é capaz de entregar, vai fundo, cara, segue adiante. Isso é o que eu tenho feito na minha vida. Foram vários altos e baixos, normal, né, cara? Somos seres humanos, mas não. E felizmente muito mais sucessos do que fracassos, embora valorizo os fracassos como talvez as grandes aulas, né, que eu tive na vida para aprendizado. E fico muito feliz de poder estar contigo aí, uma prova viva do resultado dessa dedicação, né, cara? Dessa entrega que a gente gosta de fazer, vibra, né? Porque assim como você, eu também tenho desafios. Nos colocamos aqui, eu e meu time, nos colocamos metas extremamente desafiadoras esse ano. Extremamente desafiadoras. Porque a gente gosta disso, cara. A gente gosta de pressão, a gente gosta de frio na barriga. E felizmente a gente tem conseguido também, cara, bater metas atrás de metas grandes, altas. E é legal porque quando eu te escuto falar, a gente colocou uma meta de virar 50% a mais um mês atrás do outro. Cara, eu falo, é isso. Por isso que a gente está junto, por isso que você está aqui nessa comunidade de batedores de meta e por isso que eu tenho a maior honra de receber essa tua indicação, esse teu carinho. David, cara, obrigado, gratidão. Obrigado por você ter dedicado o teu tempo aí para estar falando com a gente, esses insights. E, cara, te desejo cada vez mais melhores e muitos bons resultados dessa tua entrega, dessa tua dedicação que você está fazendo. Tamo junto, cara. Sabe que nós estamos juntos. Valeu. Eu primeiramente agradeço. Um grande abraço para você, para todos os seus pessoal que te acompanha, toda a tua audiência aí, e espero que eles realmente possam seguir aí no Vamos Bater Meta e que, com tuas orientações, consigam bater as metas como eu tenho conseguido as minhas. Abraço. Bacana. Abração, pessoal. Então é isso. Quer seguir nesse caminho? Vai lá no link da bio, agora da minha bio, se inscreve lá no Vamos Bater Meta. Está acontecendo essa semana, você vai se surpreender positivamente. Se não, me inscreve. Eu quero saber, quero te acompanhar. Legal? Tchau, David. Boa noite. Até. Tchau, Tchau, pessoal. Até.